Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Gonçalves. Este é o nosso canal com a palavra Small, um canal de devocional bíblica, onde nosso propósito é estudarmos livro por livro. Estamos estudando 1 Coríntios, mas já estudamos alguns livros até aqui. 1ª, 2ª, 3ª João, já estudamos Daniel, finalizamos recentemente Jonas também. Estamos dando sequência em 1 Coríntios. É um livro que eu já tenho pregado na minha igreja e esse ano eu comecei a postar aqui no canal as pregações. Nós estamos estudando então o início de Coríntios, de 1 Coríntios, até chegar no texto, o qual eu comecei a postar aqui no canal também. Depois disso, eu vou dar sequência nas pregações na minha igreja e vou estar postando conforme pregar, beleza? E enquanto isso a gente vai estudando aqui e depois eu vou até fazer enquete no meu Instagram. Aproveita, vai lá no Instagram e já me segue lá também. E posteriormente estarei fazendo a enquete para saber qual o próximo livro a gente pode estudar juntos, beleza? Antes do estudo, vou pedir para você se inscrever no canal. Eu tenho observado aqui que algumas pessoas assistem os vídeos, mas não são inscritas. Então se inscreve aí, dá força para o canal para que a gente possa crescer. Estamos chegando a quase 250 aí. Estamos chegando em 250 e depois, quando chegar nessa meta, a gente vai fazer um quiz com o Jonathan. Então me ajuda a chegar nos 250 para a gente fazer um quiz. A gente está planejando fazer ao vivo, inclusive. Então vou estar também divulgando no meu Instagram. E é isso. Comente aqui, aquilo que você aprendeu, alguma dúvida que você quer tirar. A gente vai se esforçar ao máximo para responder seu comentário. Deixe seu like, é importante para que o canal cresça e seja divulgado para outras pessoas. Inclusive, assista até o final, tá? O engajamento funciona quando o vídeo é assistido até o final. Então, deixe seu like, assiste tudo. Outra coisa, o seu comentário, ele pode te levar para a conferência de jovens da FIEL no próximo ano. Vai estar passando um card aqui do lado, onde eu estou explicando toda a regrinha para você poder participar disso também, beleza? Então você dá uma pausa aqui, vai no card, assiste o vídeo da promoção, volta para cá para você comentar e participar dessa promoção que eu estou fazendo. Não é uma promoção patrocinada pela FIEL. Eu mesmo, no meu aniversário, quero presentear alguém com o ingresso para a FIEL do próximo ano, beleza? Compartilhe então também esses vídeos com seus irmãos em Cristo ou algum amigo que você gostaria de evangelizá-lo e você entende que esta é uma boa ferramenta para isso. Então vamos crescer juntos, compartilhe com seu amigo também, beleza? Vamos para o vídeo da FIEL, depois a vinheta e nós vamos para o estudo, que é o que mais interessa. Sejam praticantes da palavra. O ouvinte não praticante é como aquele que olha seu rosto em um espelho, mas logo se esquece de sua face. Espelho, espelho meu, existe alguém mais esquecido do que eu? Na provação desaprendi a sabedoria, na tentação abandonei minha companhia. Espelho, espelho meu, existe alguém mais desaventurado do que eu? Este quarto pela língua incendiado, estas paredes, grilhões e cadeados. Espelho, espelho meu, permita-me ver além para aquele que reviveu, o justo que ora por alguém como eu, intercessor que a minha alma converteu. Espelho, espelho meu, no reflexo, quem vejo senão aquele que por mim morreu? A misericórdia, o juízo venceu. O Rei me chamou para perto de Deus. Conferência Fiel Jovens, 2023. A vinheta já rodou e nós vamos dar sequência então ao nosso estudo em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 18 até o capítulo 2, versículo 6, beleza? Cristo, sabedoria e poder de Deus. Esse é o título do nosso estudo. Eu preguei na minha igreja no dia 3 de fevereiro de 2019, então tem um tempinho já que eu preguei. Eu falei no vídeo passado que a média de uma pregação, quando eu faço na igreja, é 30 minutos mais ou menos. Nossa média de estudo é entre 10 a 15 minutos. Então eu vou tentar enxugar o máximo do estudo para que a gente possa manter essa média de 10 a 15 e que não fique um vídeo tão longo.
ok? Os vídeos que eu postei, que eu preguei na igreja, vocês vão observar que a média é um pouco maior, mas eu não quero fazer isso agora. Então, vamos dar sequência. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 18, até o capítulo 2, versículo 6. Diz assim na minha versão NVI. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louco a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram nobres de nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir o nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para proclamar o ministério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito temor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Oremos. Pai, Tu és soberano, maravilhoso, e mais uma vez nós queremos ser gratos a Ti por todas as bênçãos, pelo nosso aprendizado aqui, que o Senhor conduza a mim e todos aqueles que estão me acompanhando nesse momento no estudo, para que possamos crescer e glorificar o Teu nome a cada dia mais. E aquele que não Te conhece, Pai, que através dessas palavras possam conhecer a Ti verdadeiramente e serem salvos, assim como eu já o sou. Oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Como eu falei o texto, e como eu falei domingo passado, vocês vão ver um barulhinho de folha se mexendo, porque é o mesmo texto que eu preguei na igreja. Como eu falei, a gente está dando uma enxugada para a gente ser um pouco mais objetivo em termos de tempo, certo? Então, Cristo, sabedoria e poder de Deus. Paulo ele já havia exortado a igreja nesse momento com relação à divisão que havia na sua igreja. Então ele já fez uma exortação inicial, ele já deu um ensino inicialmente para a sua igreja e agora ele dá sequência ao seu estudo. Como eu falei semana passada, para os amantes da língua portuguesa, uma redação precisa de introdução, desenvolvimento e conclusão. Nesse caso, nessa carta de Paulo, ele sempre tem esse costume de introduzir, desenvolver o que ele quer corrigir e depois ele conclui. Então, nesse desenvolvimento, Paulo ele apresenta a mensagem da cruz. Então, nos versículos 18 a 21, ele apresenta a mensagem da cruz. O que quer dizer a mensagem da cruz? Cristo, que foi morto na cruz. Então, tudo que se fala em termos de sabedoria, em termos de conhecimento, em termos de poder, em termos de conquistas, Paulo ele apresenta que nada vale se não for pregado Jesus Cristo na cruz. A mensagem da cruz é aquilo que traz libertação para aqueles que estão longe de Deus. Porque conhecendo a cruz, conhecendo aquele que morreu na cruz, nós sabemos então que aquela morte foi para vencer o pecado,
Perdão, aquela morte foi para vencer a própria morte depois que ele ressuscitou, e aquela morte nos liberta da ira de Deus. Ou seja, o cálice da ira de Deus, ele esvaziou-se quando Jesus morreu na cruz. E aqueles que se dizem sábios por si mesmos, de nada vale, é apenas loucura, porque o que vale é crer em Cristo Jesus. Aquele que todos esperavam como um rei terreno que fosse libertar os judeus da ira dos outros reinos que estavam sobre Israel, mas ele veio como rei para morrer em favor de muitos. Paulo também ele fala que Cristo é o poder e sabedoria de Deus nos versículos 22 a 25. Tanto os judeus quanto os gentios, eles queriam evidências de forma racional. Eles esperavam entender de forma racional quem era de fato Jesus Cristo. Mas nós sabemos que não é por maneira racional. Nós conhecemos a Cristo, nós cremos nele, temos fé na salvação através disso, mas pela fé. É pela fé que nós sabemos que Deus é poder, que Deus é o Filho de Deus. E a sabedoria humana de nada vale se nós não tivermos Jesus Cristo. Paulo, ele acrescenta então no seu estudo, no versículo 25 a 25, perdão, no capítulo 1, versículo 26, até o capítulo 2, versículo 5, Deus, ele capacita os escolhidos, ou seja, ele chama as pessoas para lhe servir e ele dá capacidade para isso. Então, muita gente se acha incapaz de servir ao Senhor e eu, por muitas vezes, me flagrei pensando nisso. Senhor, por que eu? Mas nós podemos observar nos versículos 26 do capítulo 1 até o versículo 5 do capítulo 2 que Deus, ele capacita os escolhidos. Em toda a Bíblia, Deus demonstra que os seus escolhidos serão sempre capacitados. Então, ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Então, esteja atento ao chamado de Deus. Ele irá te capacitar para servir na sua boa obra. Então, Paulo, ele esclarece isso na sua carta. Então, quando o povo de Deus vencia uma batalha, fazia alguma coisa, é Deus que capacita. Quando eles eram chamados para servir em alguma situação, Deus capacita. Quando nós somos chamados para liderar, Deus capacita os seus. Se estamos em Cristo, é por iniciativa do próprio Deus e não nossa. As aplicações ficam da seguinte forma: pregue a mensagem da cruz, mesmo parecendo loucura. Sim, vai parecer loucura. Quando se fala em um rei, que normalmente as pessoas esperam que seja alguém que domine, que governe, que lidere de fato sobre todas as nações, nós temos esse rei que veio para morrer na cruz. É loucura, mas é nessa loucura que nós vamos ser salvos, porque é pela fé em Cristo Jesus e não pela sabedoria humana. Então, creia, pregue a mensagem da cruz, mesmo parecendo loucura. Fomos chamados para pregar o Evangelho. E se vocês puderem ir lá no início, quando eu fiz a introdução ao canal, esse é o objetivo do canal. Onde eu não posso ir, que minha voz, que meu vídeo chegue até lá. Proclamar o Evangelho. E eu não estou limitado somente aqui com vocês, irmãos. Não somente aqui nesse vídeo que eu estou limitado. Eu já faço isso na minha igreja. Eu prego o Evangelho também. Então nós somos chamados para isso. Pregue a mensagem da cruz, mesmo que pareça ser loucura. Segunda aplicação, fale sobre o poder e sabedoria de Deus. Deixe claro sobre seu poder, sobre sua sabedoria, sobre o quão ele domina todas as coisas do mundo, inclusive o ímpio. Deus domina sobre todas as coisas. Ele jamais será pego de surpresa. Ele é sábio, ele é poderoso. Após anunciar a morte e ressurreição de Cristo, nós temos que anunciar que existe algo bom. Uma vez que ele morreu e ressuscitou, nós temos agora a grande chance de termos a vida eterna junto ao Pai. Fale sobre esse poder e sabedoria. Nem todos conhecem a Deus. Então, fale
conheça e fale. Terceira aplicação, se você é cristão, você é capacitado para fazer as duas aplicações anteriores. Nós somos capacitados, então esteja atento. Nós somos capacitados para fazer as aplicações anteriores. Então, espere no poder de Deus, mas busque a capacitação também no Senhor. Então, a terceira aplicação, busque capacitação no Senhor. A grande ideia fica da seguinte forma: Cristo venceu a morte na cruz, demonstrando o poder de Deus e nos capacitando para o anunciarmos. Vou repetir. Cristo venceu a morte na cruz, demonstrando o poder de Deus e nos capacitando para o anunciarmos. Que os irmãos fiquem com Deus e até nosso próximo encontro.